Pessoal, nós vamos para eleições agora aqui no programa. Eleições 2022. Vamos falar de eleição, gente, porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu apoio hoje, público, da cantora Anitta para a candidatura dele à presidência da República. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, recebeu Lula para um almoço na residência oficial do Senado em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participa, inclusive, em Imperatriz, no Maranhão, de uma motociata com a participação de centenas de apoiadores. E a gente vai comentar justamente esses fatos políticos. As imagens que nós acompanhamos aqui na Jovem Pan News agora são do evento do presidente da República, Jair Bolsonaro, justamente na cidade de Imperatriz, no Maranhão. E a gente vai continuar acompanhando isso. Mas vamos começar a falar um pouquinho dessa recepção de Rodrigo Pacheco a Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que vocês viram isso? Para quem viu o vídeo, não sei se nós temos o vídeo aí, justamente do encontro do ex-presidente Lula chegando com o pré-candidato à vice-presidência, o Geraldo Alckmin, estava também a presidente do Partido dos Trabalhadores. Foi um encontro articulado pela bancada do PT. Traz benefícios ou malefícios isso, Conrado? Começa você, por favor, a campanha do petista. O que a gente está vendo aqui acontecer no Brasil, desculpe os termos, mas é aquela prostituição eleitoral, né? O Pacheco é de Minas Gerais e lá em Minas o PSD, que é o partido do Pacheco, está fechando uma aliança com o PT para ter a candidatura do Alexandre Calil. Então a gente está vendo aí que se num primeiro momento parece que são opositores, agora estão sendo inclusive amiguinhos, né? O time do Lula diz que foi uma visita aí institucional. E o que me chama a atenção nisso tudo é, como eu já falei para vocês, essa prostituição política que a gente vive, onde a gente tem alianças estaduais completamente enviesadas e opostas às alianças nacionais. E quanto ao apoio aí que o Lula recebeu da Anitta, já circula um vídeo aí da Anitta agora cobrando uma contrapartida do Lula, né? Já que ela deu, assim, nas palavras dela, fala: pô, Lula, te dei um apoião, agora vê se tu trabalha para liberar as drogas no Brasil. Então a gente está vendo o que está por trás desses interesses, né? A Anitta, o que ela quer é liberação de drogas aí, de maconha, cocaína e todas as outras drogas, e está usando como moeda de troca com o próprio presidente. Nas palavras dela, como eu já falei aqui, Lula, te dei um apoião, então libera as drogas no Brasil. É uma vergonha. E aí, Piperno, como é que você viu esse encontro do Rodrigo Pacheco com o Lula, o apoio da Anitta e também a mobilização do presidente da República no Maranhão? Bom, tudo em relação ao apoio da Anitta fica por fim. Sobre os movimentos do Lula e do presidente Bolsonaro, tudo absolutamente normal para dois políticos em campanha, veja. Veja, o Lula, um ex-presidente da República, que lidera a pesquisa, um candidato importante, vai fazer uma visita ao presidente do Senado, que é do mesmo partido dos seus aliados lá em Minas Gerais. Eu vi no seu Twitter hoje que você acha que o apoio da Anitta seria melhor e mais benéfico eleitoralmente do que o do próprio Rodrigo Pacheco. Por que você vê isso? Não. Eu disse que o do Gilberto Kassab. Sim, PSD, Rodrigo Pacheco, enfim, da questão política. Porque é uma questão que eu discuto muito, que é o fato de que personagens estranhos ao mundo político, eles acabam cada vez mais tomando espaço, principalmente quando a gente fala de influências de pessoas populares, e eles acabam se tornando mais do que efetivamente alguns políticos. Então, o que o Kassab tem a oferecer hoje? A suposta expertise dele, a malandragem dele, tempo, né? Tempo de televisão e nada muito mais do que isso. E fundo, né? Talvez. Mas aí que tá o negócio, o fundo, Paulo, o fundo tem uma ilusão nisso, porque vai ser rateado entre os parlamentares do partido, entre os candidatos ao governo, então sobra muito pouco para qualquer outra coisa. O Lula visitou o Rodrigo Pacheco, da mesma forma que o PSD aqui em São Paulo está com o ex-ministro Tarcísio, em outros estados não está nem com um nem com o outro. E assim que a política do Brasil caminha. Agora o Lula visitar o Pacheco, coisa normal, o Pacheco já recebeu outros candidatos, outros políticos. O Bolsonaro fazer campanha no Maranhão, perfeito, ele tentou direito. E a Anitta, sim, eu acho que a Anitta ela pode se tornar, sim, um apoio poderoso, até difícil da gente mensurar, é verdade, mas a gente tem, Paulo,
no passado recente, um resquício da campanha para alistamento de eleitores com menos de 18 anos feita pelo TSE, que chamou figuras populares em um momento em que essa campanha se arrastava e a adesão era muito baixa. A partir do momento em que esses artistas mais populares, que conversam mais com o público jovem, entraram em ação, esse número disparou e nessa eleição mais de 2 milhões de jovens estarão aptos a votar. Marco. É cada uma que você tem que ouvir assim, que eu fico perplexo. O Piperno, ele vive realmente no mundo à parte. Quer dizer, como é que você pode apoiar o TSE fazer campanha com um militante, artista de esquerda, assim, declaradamente de esquerda? Não, eu vou pra direita, pra extrema-direita. Já pensou? Era só um minutinho, deixa só... Foi isso. Por favor. Eu acho um ultraje, eu acho um absurdo. Muita coisa que acontece em Brasília, o que as pessoas às vezes deixam de enxergar é que tudo isso envolve gasto público, dinheiro público. E ele é tratado de maneira completamente desrespeitosa para o pagador de imposto. E assim, desde investigações esdrúxulas, como a investigação da PGR com relação à motociata do Bolsonaro nos Estados Unidos, isso daí deveria gerar algum tipo de ônus para quem inicia o que é uma ação temerária. A gente tinha que ter mecanismos de coibição, desincentivo de práticas temerárias. Uma ação temerária impõe algum ônus a alguém? Não, ninguém. Então continua. Então, se ninguém gosta do cara, se a mídia bate o dia inteiro nele, tá tudo bem, então vamos continuar, mete ação nele. E fica um negócio maluco, porque daí você tem a mídia e o ambiente institucional jurídico, judiciário, batendo na pessoa, até a ação ser arquivada. Aí arquiva, aí fala, não, então não tinha nada. Só que daí, de novo, é aquela nota de rodapé ridícula. Quando você fala para mim, dê apoio do pessoal da classe artística, de novo, eu tento pedir para as pessoas refletirem sempre mais a respeito disso. Por mais que eu goste de um artista, e eu gosto de vários artistas de esquerda, quando eles vão falar sobre política, eu desligo o canal. Para mim, fica lá. Leonardo DiCaprio, qualquer artista de Hollywood que você pegar, a grande maioria é tudo esquerda. Quando ele abre a boca, legal, você é um gênio nos filmes, Leonardo DiCaprio, mas eu não tô afim de ouvir a sua opinião sobre a Greta, que eu sei que vocês vão se abraçar e correr pro fim do arco-íris juntos. É ridículo, é uma coisa boba, é tosca, é contraditório, é hipócrita. A gente fala toda hora sobre isso. Cara queimando combustível fóssil que nem um doido maluco, viajando pra cima e pra baixo com o querosene da aeronave dele. Ele tem uma pegada de carbono 1 milhão de vezes maior que toda a Jovem Pan inteira reunida junta durante 300 mil anos. Então é uma coisa ridícula, é patético. E daí quando você pega essa situação do Pacheco, para mim, assim, o que é importante disso, tá? Pacheco apoiar o Lula, apoiar o pessoal da esquerda, ele não está apoiando, ele recebeu. Tanto faz. Para mim é redundância. Para mim é redundância. Quando você fala Rodrigo Pacheco, a única coisa que vem na minha cabeça é o cara que impediu o processo de impedimento de Alexandre de Moraes de acontecer. E a gente tem que refletir sobre isso. É essa a sinalização. É errado o Pacheco receber o Lula, mas é certo o Arthur Lira flertar o tempo todo com o Bolsonaro. Eu acabei de falar que não. Eu falei, pra mim, isso daí já está escancarado. Tanto faz se ele dá apoio ou não pro Lula. Ninguém tá nem aí porque o Rodrigo Pacheco pensa. Agora, e ele não dá todo mundo se preocupa com o fato dele ser o titular da prerrogativa de dar início ao processo de impedimento do ministro. Quem se importa com a República e com a liberdade de expressão, e com a liberdade de imprensa, e com a liberdade de locomoção, e com os direitos e garantias individuais, porque o Alexandre de Moraes, de maneira escancarada, foi atrás disso daí quando manteve e agora renovou o inquérito das fake news. Muito bem. Constantino, eu quero uma análise sua. Vamos lá, Paulo, sobre as duas questões aí. Primeiro, o apoio da Anitta, né? O melhor comentário veio do Luciano Hang, né? Que disse que a Anitta é exatamente igual ao PT. Muito marketing e pouco conteúdo. Então é disso que se trata, né? Ela virou esse personagem aí meio patético em todos os aspectos e tá onde merecia estar mesmo, né? Com uma estrela vermelha perto de onde ela tem uma tatuagem. Inclusive, a Anitta andou tendo aulas com uma lourinha de uma emissora aí, né? E ela está muito preocupada com a política, ela está se interessando muito, por isso que ela quer saber em quem ela vai votar para deputado municipal, por exemplo. Então, esse é o nível de quem apoia o PT, de quem é convidado ou retuitado pelas nossas
justiças eleitorais aí, TSE, TRE, para fazer campanha para atrair garotos de 16 anos, bobinhos, para ver na esperança de que eles votem no PT, porque nem sabem o que foi o PT, não eram nem vivos quando o PT estava destruindo a democracia e a economia do Brasil. Então, é óbvio que é um engodo, né? Um negócio tão escancarado que eu tiro meu chapéu para o esforço, né, da militância pipérnica em tentar aplaudir uma coisa patética dessas. Quanto ao Rodrigo Pacheco, é quase igualmente patético. Ele é um sabotador da República hoje, alguém que queria ser candidato de oposição, mas que é presidente do Senado e simula, porque é sonso, ser um grande defensor da democracia e das instituições, com aquela fala sempre muito sóbria. É o típico político cacique de antigamente, né? Nós estamos muito preocupados com a democracia, as instituições devem ser sempre muito respeitadas. E ele está na foto ao lado de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que aplaude o regime venezuelano, para não dizer o cubano. Então, que democracia é essa, Xará, que você quer defender no Brasil ao lado de Gleisi Hoffmann? Diz pra gente. Diz. Então, assim, Pacheco é o único indivíduo em mais de 200 milhões de brasileiros que hoje existe entre a demanda enorme popular por um impeachment daquele que vem abusando do seu cargo e fazendo medidas arbitrárias para perseguir oponentes políticos e o impeachment dele, que é embasado, já foi pedido por vários juristas. Então, ele é um sujeito que está sentado em cima disso hoje, impedindo que o Brasil tenha, na prática, um mecanismo de freios e contrapesos tão fundamental para uma república. O Brasil hoje é uma republiqueta das bananas, em boa parte, graças ao senhor Rodrigo Pacheco, que tem conflito de interesses, porque o seu escritório tem muitos interesses em causas supremas. Fala, Piperno. Eu tenho uma série de restrições a fazer ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até porque ele estava junto, ele não se opunha, por exemplo, àquela ideia maluca e aquele dispositivo que quase passou do também senador Marcos Duval sobre as emendas impositivas. Marcos Duval, um senador do Podemos bolsonarista. E Pacheco estava junto. Agora, houve lá uma ruptura com essa ideia, até porque foi divulgado e houve aquela entrevista, digamos, infeliz do senador Duval, que depois ele negou e tal, mas está lá gravado. Então, aí esse negócio felizmente caiu. Mas Pacheco, sim, estava próximo a ele. Em relação ao Pacheco não colocar para andar algum pedido de impeachment aí do ministro do STF, diria para você também que Arthur Lira senta em mais de 150 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. E agora também não adianta mais colocar para andar, porque a eleição está aí, né? Aí a gente prefere ganhar pelo voto. Agora, de fato, a Anitta já falou algumas bobagens, sim, em relação a essas questões políticas, como a do deputado municipal. Agora, eu vou falar um negócio para você, Constantino. Nada, mas nada do que a Anitta tenha dito em relação a isso rivaliza, por exemplo, com aquilo que a Carla Zambelli falou da filha da Dilma ser dona das lojas da Havan, até porque remetia à Havana. Tem vídeo sobre isso. Quem quiser tá lá no Google. Gente, mas nada que a Anitta tenha dito se compara a isso. Mas Piperno, a comparação ela é péssima, porque ela é péssima. Porque não é péssima. As pessoas, posso falar uma coisa? As pessoas, elas vivem e elas têm um processo evolutivo, cada uma diferente. Você, em algum momento da sua vida, você teve um ápice de crescimento nos estudos do socialismo. Foi o que fez você entrar para a bolha, de alguma forma, e nunca mais sair. Mas você... Falando em bolha, você calma, entende. Só tô refletindo aqui sobre a sua bolha. Você me lembra mais do John Travolta, do rapaz da bolha de plástico lá e tal. Mas tudo isso para falar o quê, Paulo? As pessoas, não dá para você fazer... Elas são únicas, elas são singulares. Não dá para você comparar a Carla Zambelli com a Anitta, porque é fora do propósito do comentário que o Constantino trouxe para nós. Quando o comentário... Você é um Budman dos comentários. Eu tô tentando... Você agora eu tô tentando entender uma lógica por trás. Porque não tem comparação, são coisas diferentes. Hoje no programa Pânico foi perguntado ao Piperno, pelo Alba, você tem alguma crítica ao Lula? E ele começou a criticar e demonizar o Bolsonaro. Isso é a esquerda. Não, crítica ao Lula eu te falo agora. Eu tenho várias, inclusive,
Tanto que eu já falei que no primeiro turno, agora eu não posso mais falar em quem vota, mas, enfim, de qualquer forma, eu tenho sim. Eu acho que ele foi demagogo em muitos momentos, eu acho que ele levou gente ruim pro ministério, levou o Centrão. Ele tinha que estar preso ou levou o Centrão. Nossa, quanta crítica levinha. Deveria estar preso ou eu deveria estar solto? Conrado pediu a palavra, por favor. Não, mas um ponto aí que a gente tem que analisar que, independentemente desses apoios, tanto da Anitta quanto, né, o Kassab aí, do PSD, eu acredito que o Lula já chegou no seu máximo do que ele poderia ter, né, nas próprias pesquisas aí do que a gente está vendo em relação ao apoio. Eu acredito nesse auge que ele apresentou aí de números reais mais factíveis, né, tirando aqueles 60 e poucos % lá, mas girando aí em torno dos 41%. Que agora já vem decaindo um pouco mais. Eu acredito que ali ele chegou no seu auge, porque quem vai votar no Lula já está decidido por votar nele, né? O que a gente tem agora é essa discussão de um percentual da população ainda que se mostra indeciso em abandonar o governo Bolsonaro por outro candidato. Então, isso que a gente tem que ver muito claro. Eu não acredito que faça nenhuma grande reviravolta um apoio da Anitta ao presidente, ao contrário do que o Zupiperno acha. Acredito que vale mais o apoio que eles buscam com o Kassab, com o PSD, para ter mais acesso, porque a política real, meus amigos, política real é dinheiro lá nos seus currais eleitorais, botando dinheiro para conseguir apoio com seus líderes locais, né, porque o eleitor ele é muito pragmático, ele tem que ver o que ele está ganhando, o que eu ganho com isso. Isso é o que está na cabeça do eleitor. A gente discute aqui muito de filosofia, de ciência política, posição e análise, mas o eleitor real, o mundo real, ele está questionando aquela política. Com esse candidato, o que eu ganho com isso? É isso que ele está questionando. E é por isso que a gente tem que analisar, como a gente faz muito bem aqui na Jovem Pan, se as medidas tomadas pelo governo, quando a gente chama de eleitoreiras, se vai dar uma resposta para esse questionamento do eleitor. Quando a Anitta diz que vai apoiar o Bolsonaro, quando a Anitta diz que vai apoiar o Lula, o eleitor lá que está se perguntando o que eu ganho com isso, ele não vê uma grande resposta. Então, ao meu ver, aí não faz grandes diferenças a Anitta apoiar o Lula, como faz muito mais o próprio PSD do Kassab aí ter um apoio mais explícito ao ex-presidente. Você pediu, Marco? O Constantino tinha pedido antes? Não, meu comentário é muito rápido. Isso que o Conrado está falando é a importância dos cabos eleitorais e da grana com essa capilaridade para comprar quase, né, voto, alguma coisa assim. O PT sempre contou com o quê? Com prefeituras e sindicatos, com os impostos sindicais para isso. Por isso que eles estão tão desesperados querendo revogar a lei trabalhista do governo Temer e voltar com esses impostos sindicais, né, já meio que acertando esse esquema do Butim ali, porque o PT precisa dessa grana para fazer a velha politicagem deles. Sem dúvida. E tem outra questão que eu acho interessante, que é a seguinte: o que te faz querer comer, por exemplo, sanduíche dessas grandes empresas? Você vê a propaganda de seduz. Vamos lá, Masterchef. Vamos lá. Calma. Você vê lá a propaganda, você tem um incentivo para comer, você tem vários estímulos cerebrais e tal dentro da imagem da propaganda. Agora, se você vê uma pessoa gigantesca se empanturrando com aquilo, você fala, peraí, putz, isso não me deu fome. Na verdade, até me deu enjoo. É o equivalente a você ver, por exemplo, o Bruno Galhaço com a toalha do Lula no programa matinal, você chacoalhando. É vulgar. Não, é vulgar. É vulgar. Você fica olhando e fala, nossa, peraí, que coisa estranha. Eu acho que o excesso é um pecado para esse pessoal também. E aí entra na linha do que o Fernando Conrado falou. Você falou em defecar, agora você falou do Bruno Gagliasso, eu lembrei do assunto do Piperno, da tirada boa dele hoje aí. Exato. Um assunto de... Mas é esse o problema. Quando você vê uma coisa pessoal intransferível, então, mas quando você vê uma coisa acontecendo nas redes sociais que Bruno Galhaço sabe muito bem disso. E acho que todo mundo, né? Você vê vulgarizar o negócio, você vê vulgarizar o debate político. Aí você fala, poxa, mas a Anitta nunca teve um perfil eloquente, de uma pessoa ponderada, que traça aí debates com pessoas que estudam os assuntos de fato e tal. Ela nunca se mostrou assim. Aí você vê um mero interesse direto em fazer propaganda ideológica para ganhar algum tipo de engajamento. Então, eu acho que é errado a gente presumir que as pessoas não têm discernimento e que são levadas por essa espécie de bolha ideológica. As pessoas enxergam a toalha do Bruno Galhaço não de uma forma, ai, nossa, se ele vota, eu voto. Acho que
A maioria das pessoas tem discernimento e consegue entender que o ambiente está polarizado e que não é o discursinho de qualquer artista mequetrefe chinfrim que vai fazer ela votar nesse ou naquele. E isso é um ponto que a direita tem de diferencial para a esquerda. Porque você não vê campanha ostensiva de, por exemplo, artistas sertanejos em favor do Bolsonaro. O Sérgio Reis, inclusive, é um mudo. Não, mas é diferente. Quem não tem Gustavo Lima, casa com Anitta, é a realidade. Vamos lá, Piperno, por favor. Não, até porque não tem cantor sertanejo que tenha a popularidade da Anitta. Isso também é fato. A Anitta, inclusive... Veja, e eu não sei, o nome de nenhuma música da Anitta não me interessa muito, digamos, o patrimônio artístico dela. Mas o Gustavo Lima tu sabe, né, Piperno? Não, eu não gosto. Agora eu vou também te responder com a maior tranquilidade do mundo em relação a isso, Conrado. Piperno. Abomino sertanejo. Abomino. Também não sei de nada. Assim também. Não gosto de nenhum. Não gosto de nenhum. Agora, mas a Anitta você escuta, assim. Não, a Anitta não, mas pelo menos, digamos, a figura física atrai um pouco até pela desenvoltura, digamos. Agora, ela é uma artista, por exemplo, conhecida fora do país. Olha que aquilo ali é tudo produto de marketing, hein? Olha, pode ser, Constantino, mas veja, Constantino, você pode ter razão, mas é porque eu nunca dediquei muito tempo para estudar a figura da Anitta. Então assim pode ser que você tenha razão, eu não. Tempo para estudar política, por isso que ela vota no mesmo cara que você. Não, mas aí que tá o negócio. O que me chama a atenção é que você falou da moça loira e tal, muito inteligente, por sinal, e não é de hoje. Ela e não é de hoje. Com a Anitta, cara. Houve uma osmose ruim ali. E não é de hoje que se tem notícia de que ela ensina a Anitta. Isso já tem pelo menos uns 2 anos. Ou seja, a Anitta se interessa. Eu sou a loura de processo agora. Ela se interessa pelo tema há muito tempo. É um queima-filme danado. Se a aluna dela é a Anitta, a professora é péssima, bicho. Olha, eu não vou entrar no juízo de valor sobre o nível da professora. Eu só estou dizendo para você o seguinte, que a gente tem notícias sobre isso há uns 2 anos. Ou seja, há muito tempo a Anitta se interessa pelo tema. Não é alguém que caiu de paraquedas.